Em 1214, a misericórdia de Deus mais uma vez se manifestou à humanidade. Nesta ocasião, a Santíssima Virgem Maria revelou a São Domingos de Gusmão, fundador da Ordem dos Dominicanos, um meio eficaz e seguro para a salvação das almas: o Santo Rosário. No tempo de São Domingos, não muito diferente do nosso, a Igreja atravessava mais um de seus períodos de crise. A heresia, a apostasia e toda sorte de pecados se espalhavam de modo alarmante. Entre as principais ameaças, destacava-se a heresia cátara, especialmente na forma albigense, que se difundia pelo sul da França e por diversas regiões da Europa. Durante anos, São Domingos dedicou-se, com profunda reflexão e ardor apostólico, a conduzir de volta ao seio da Igreja os filhos que dela se haviam afastado. No entanto, suas palavras pareciam não tocar os corações endurecidos daquele povo. Diante disso, o santo intensificou suas preces pela conversão dos pecadores e aumentou suas penitências. Fundou, inclusive, um instituto religioso para guiar as almas carentes da graça divina. Mas a heresia havia se enraizado profundamente na cultura da época, e seus esforços resultavam em poucas conversões, muitas delas passageiras. Movido por um desejo ainda mais ardente de alcançar a graça de Deus para a salvação das almas, Frei Domingos retirou-se a uma floresta próxima de Toulouse, no sul da França. Ali, entregou-se à oração e à penitência, decidido a não sair daquele lugar sem obter do céu uma resposta às suas súplicas. Após 3 dias e 3 noites de incessante oração, quando suas forças já se esgotavam, a Santíssima Virgem Maria lhe apareceu, descendo do céu, e disse-lhe: Meu querido Domingos, sabes de que meio se serviu a Santíssima Trindade para reformar o mundo? Senhora, sabeis melhor do que eu, porque, depois de vosso Filho Jesus Cristo, fostes vós o principal instrumento de nossa salvação. Eu te digo então que o instrumento mais importante foi a saudação angélica, a Ave Maria, que é o fundamento do Novo Testamento. E, portanto, se queres ganhar para Deus esses corações endurecidos, reza meu rosário. Repleto de novo ânimo, São Domingos correu a anunciar aos homens a boa notícia, com o mesmo ardor que sempre animou os grandes santos de Deus, arautos da verdade. Dirigiu-se à Catedral de Toulouse para ali realizar uma pregação. Mal havia adentrado o templo, os sinos começaram a tocar por obra dos anjos, chamando os habitantes da cidade a se reunirem. Quando São Domingos iniciou sua pregação, os céus confirmaram a verdade de suas palavras. Nuvens densas cobriram o firmamento e desencadeou-se uma terrível tempestade, com raios, trovões e até um forte tremor de terra. Aqueles que viviam no pecado encheram-se de temor ao verem uma imagem de Nossa Senhora, colocada em lugar proeminente, levantar os braços 3 vezes, como quem suplica a justiça divina contra eles, caso não se arrependessem e buscassem refúgio sob sua proteção. Com compaixão e fé ardente, São Domingos intercedeu pelo povo. Pregando, implorou a misericórdia de Deus, e imediatamente a tempestade cessou. O silêncio que se seguiu permitiu-lhe falar serenamente sobre as maravilhas do Santo Rosário. A maior parte dos presentes na catedral arrependeu-se sinceramente de seus pecados, abandonou a vida desregrada e começou a recitar com fervor o Rosário. Como não poderia ser diferente, a transformação espiritual do povo foi profunda. Maravilhado com a graça que brotava dessa devoção,
São Domingos passou a pregá-la como um meio necessário de salvação e recomendava a sua recitação diária. Por meio do Santo Rosário, inúmeras almas se santificaram, e a heresia albigense foi, enfim, vencida. Conta-nos o beato Alano que certa vez, enquanto São Domingos se preparava para pregar sobre São João Evangelista, recitando devotamente o rosário, o céu se abriu diante de seus olhos. Envolta em luz celestial, a Santíssima Virgem Maria apareceu. Seu manto irradiava uma claridade serena que dissipava as sombras do lugar. Nas mãos trazia um pergaminho que entregou ao santo, dizendo com voz suave e poderosa: Domingos, por mais belo que seja o sermão que te preparas para proferir, trago-te aqui outro muito melhor. Com o coração tomado de júbilo, São Domingos recebeu o pergaminho, leu suas palavras com reverência e, agradecendo à Mãe de Deus, dirigiu-se ao púlpito. Diante dele, reunia-se uma plateia ilustre. Professores e estudantes da Universidade de Paris, além de numerosos homens e mulheres de prestígio. O ambiente estava carregado de expectativa. Quando começou a falar, o silêncio era absoluto. Todos esperavam um discurso erudito, repleto de refinamentos teológicos. Mas Domingos surpreendeu-os. Com voz firme e olhar inflamado, disse. Então, guiado pela inspiração da Rainha do Céu, começou a explicar a oração da Ave Maria, como Nossa Senhora lhe havia ensinado. À medida que suas palavras ecoavam pelo templo, os corações se comoviam. Até os mais doutos, acostumados à razão e ao debate, sentiam as lágrimas lhes subirem aos olhos. Naquele dia, uma torrente de graças se derramou sobre todos. A devoção ao rosário espalhou-se como fogo santo pelas terras católicas, inflamando o povo com novo fervor. Mas, com o passar dos anos, a chama começou a se apagar. O comodismo e a indiferença dos fiéis fizeram com que, apenas um século depois, o rosário fosse caindo no esquecimento. E então, como consequência direta desse esfriamento espiritual, as trevas cobriram a cristandade. A peste negra devastou a Europa, dizimando 1/3 da população. Novas heresias surgiram, a Guerra dos 100 Anos espalhou desordem e desespero, e o grande cisma do Ocidente dividiu a Igreja, lançando-a num longo período de dor. Mas Deus, sempre movido pela misericórdia, levantou o beato Alano de la Roche, da Ordem dos Pregadores, para reacender no mundo o antigo fervor do rosário, o mesmo tesouro que Maria confiara séculos antes às mãos de São Domingos. Certa vez, enquanto o beato Alano de la Roche celebrava a Santa Missa, no ano de 1460, algo extraordinário aconteceu. No momento da consagração, quando o pão se tornava corpo e o vinho se fazia sangue, a voz de Nosso Senhor rompeu o silêncio do altar, vindo diretamente da Eucaristia. Sua voz era ao mesmo tempo doce e terrível, penetrando-lhe o coração como uma espada de luz. Por que me crucificas tu de novo? E me crucificas não só por teus pecados, mas ainda porque sabes quanto é necessário pregar o rosário, e assim desviar muitas almas do pecado. Se não o fazes, és culpado dos pecados que elas cometem. Essas palavras divinas atingiram o beato Alano com o peso de um trovão e a ternura de uma ferida redentora. Profundamente comovido, ele compreendeu a gravidade de sua missão. A partir daquele dia, não viveu mais para si, mas para o rosário. Pregou-o com ardor, viajou incansavelmente, reacendendo nos corações o amor à Mãe de Deus e a fé no poder de suas Ave-Marias. Seu zelo deu frutos abundantes, multidões se converteram, pecadores voltaram à graça, e o nome de Jesus e Maria voltou a ser exaltado nos lábios do povo cristão. Assim,
pela fidelidade de um homem tocado pela voz do próprio Cristo, o rosário renasceu como uma chama divina, destinada a iluminar novamente o mundo. Graças à fidelidade do beato Alano de la Roche, a devoção ao rosário reacendeu-se como chama viva no coração da cristandade. E essa luz, acesa nas mãos de um humilde pregador, tornou-se nos séculos seguintes uma muralha luminosa em defesa da fé. Nos momentos mais decisivos da história da Igreja, em tempos de provações e perigos, o rosário sempre se ergueu como o escudo dos justos e a espada dos santos. Quando a Europa tremia diante da ameaça do poderoso Império Otomano, cujos exércitos avançavam, determinados a submeter o Ocidente e apagar a fé cristã, ergueu-se um homem de coragem e santidade, o Papa São Pio V. Com o coração voltado para o céu, o pontífice convocou toda a cristandade a empunhar o rosário como arma espiritual, suplicando a proteção da Santíssima Virgem Maria. Enquanto as orações subiam ao céu, São Pio V, auxiliado por Espanha e Veneza, organizava uma esquadra para enfrentar a ameaça muçulmana nas águas do Mediterrâneo. Então chegou o dia 7 de outubro de 1571. No Golfo de Lepanto, dois mundos se encontraram. De um lado, a imensa armada otomana, orgulhosa de sua força e número. Do outro, a frota cristã, menor, mas animada por uma fé ardente. Antes de o primeiro canhão ser disparado, os marinheiros e soldados católicos ajoelharam-se no convés, entre o vento e as ondas, e recitaram o Santo Rosário. As contas passavam entre os dedos calejados, os murmúrios se uniam como um único clamor. Ave Maria cheia de graça. E então, o impossível aconteceu. Durante a batalha, uma figura luminosa apareceu sobre o céu de Lepanto, a Virgem Santíssima, vista até pelos próprios inimigos, que, tomados de pavor, sentiram suas forças se dissiparem. A vitória dos cristãos foi fulminante, e o perigo de invasão desapareceu como uma sombra ao nascer do sol. Longe dali, em Roma, São Pio V trabalhava com seu tesoureiro, Donato Cesi. De repente, o Santo Papa interrompeu o diálogo, como se uma brisa divina lhe tocasse o rosto. Levantou-se, foi até a janela, e seus olhos se encheram de luz. Entrou em êxtase. Depois de alguns instantes, voltou-se para o tesoureiro e, com um sorriso sereno, proclamou: Ide com Deus. Agora não é hora de negócios, mas de dar graças a Jesus Cristo, pois nossa esquadra acaba de vencer. O Papa retirou-se à sua capela e, ajoelhado, rendeu graças a Deus e à Virgem do Rosário, cuja intercessão havia salvado a cristandade. 2 semanas depois, um mensageiro vindo de Veneza confirmou o que o céu já havia revelado. Nos séculos seguintes, a lembrança desse milagre não se apagou. No século XVIII, o Papa Clemente XI, reconhecendo a vitória de Lepanto como fruto da oração do Rosário, ordenou que a festa de Nossa Senhora do Rosário fosse celebrada por toda a Igreja, para que nunca se esquecesse o poder que há nas mãos da Mãe de Deus, quando seus filhos a invocam com fé. Além das grandes vitórias que o Rosário concedera à cristandade, desde os tempos de São Domingos até a aurora gloriosa de Lepanto, essa devoção não cessou de gerar frutos. Ao longo dos séculos, o Santo Rosário tornou-se a forja silenciosa dos santos, o fio invisível que uniu o céu e a terra. Foi o construtor de uma nação espiritual, formada por homens e mulheres de todas as raças, línguas e povos, almas que, tocadas por essa oração simples e profunda, santificaram-se e deixaram à humanidade um rastro luminoso de fé.
grande parte desse exército celeste permanece oculta aos nossos olhos, desconhecida do mundo, mas gloriosa diante de Deus. Ainda assim, alguns de seus nomes ecoam na história como estrelas que nunca se apagam. Santa Teresa de Jesus, São Camilo de Leles, São Francisco de Sales, Santo Afonso de Ligório, São Paulo da Cruz, São João Berchmans, São Felipe Neri, São Vicente de Paulo, São Luís de Montfort, São Pio V, São Pio X, São Pedro Julião Eymart, São João Bosco, São Pio de Pietrelcina, entre tantos outros. Cada um deles, com seu carisma e sua cruz, bebeu na mesma fonte. O Rosário, essa escola de fé onde se aprende, mistério após mistério, a amar a Cristo pelas mãos de Maria. Assim, de geração em geração, o Rosário continuou a esculpir santos e sustentar a Igreja, como uma corrente de luz que atravessa os séculos, ligando os altares da terra às coroas do paraíso. Mas, apesar de todas as graças que o Rosário havia derramado sobre a cristandade, o coração dos homens novamente se deixou adormecer. O tempo, esse grande ladrão da memória, fez com que muitos se esquecessem da devoção que havia sustentado santos e vencido batalhas. E assim, pouco a pouco, o Rosário caiu no silêncio, e com ele a Igreja e seus filhos começaram a ser sacudidos por novas tempestades. O erro e a frieza espiritual voltaram a soprar sobre o mundo como ventos escuros, anunciando provações. Mas o Senhor, que nunca abandona os seus, ergueu mais uma vez uma alma de fogo. Como um pai zeloso que prepara seus filhos para o combate, Deus suscitou em meio àquela era turbulenta um homem predestinado, São Luís Maria Grignion de Montfort. Profeta ardente, apóstolo da Mãe de Deus, São Luís surgiu como uma tocha acesa no meio das sombras, carregando em si a missão de reacender o amor pelo Rosário. A mesma devoção que outrora libertara povos e santificara gerações, e que agora jazia esquecida. Um século antes da Revolução Francesa, sua voz ecoava pelas aldeias da Bretanha e do Poitou, chamando o povo à conversão, à penitência e à confiança total em Maria. Pregava com tal fervor que muitos o tomavam por um novo Elias. E onde sua palavra era acolhida, a fé florescia novamente, famílias se uniam, igrejas se enchiam, e o Rosário voltava a ressoar nas mãos dos simples e dos sábios. As regiões que acolheram sua pregação foram, mais tarde, as que melhor resistiram à tormenta revolucionária. Ali, muitos permaneceram fiéis à Igreja e à cruz, e não poucos selaram sua fé com o sangue do martírio. Assim, o fogo que ardia no coração de São Luís de Montfort manteve viva a chama do Rosário, preparando silenciosamente a cristandade para os tempos de prova que ainda viriam. E assim, através dos séculos, o Rosário continuou a pulsar como o coração da Igreja, ora esquecido, ora redescoberto, mas sempre guardando em si o segredo da paz e da vitória espiritual. Já no século XX, quando o mundo mergulhava no horror da Primeira Guerra Mundial, o céu novamente se abriu. A humanidade, perdida entre trincheiras e fumaça, clamava por esperança. E foi então que a própria Mãe de Deus desceu à terra para lembrar aos homens que o remédio para todos os males ainda estava ao alcance de suas mãos, nas humildes contas do Rosário. Em Fátima, na pequena aldeia portuguesa, a Virgem Maria apareceu a 3 pastorzinhos, envolta em uma luz mais pura que o sol. Com voz doce e firme, disse-lhes: Rezai o terço todos os dias para alcançar a paz e o fim da guerra. Durante meses, ela voltou a aparecer, repetindo com ternura materna o mesmo apelo que atravessava os séculos desde São Domingos. O Rosário é a arma dos tempos difíceis. Na última aparição,
Em outubro de 1917, a senhora revelou seu nome aos pequenos. Sou a Senhora do Rosário. E para confirmar testar a autenticidade das aparições palavras, e a importância do Rosário, operou um milagre de grandeza nunca visto, presenciado pela multidão de 70 mil pessoas que estavam no local. Ao meio-dia, o sol começou a girar. O sol girou no céu, ao meio-dia, parecendo precipitar-se sobre a terra, retomando depois sua posição habitual no firmamento. E maravilhada. Milagres dessa magnitude não temos notícia desde a ascensão do Senhor. Como se o mundo fosse consumido Mas pela nem luz. assim o mundo então deu ouvidos voltou à ao Mãe seu de Deus. lugar, deixando o povo prosternado e em lágrimas. Milagre tão grande não se via desde os dias da ascensão do Senhor. Mas ainda assim, a humanidade não escutou o chamado da Mãe de Deus. Vieram novas guerras, novas dores e uma degradação moral sem precedentes. Entretanto, a chave da paz permanece onde sempre esteve, ao alcance de nossas mãos, nas contas benditas do Rosário, o mesmo que Maria Santíssima trazia suspenso em seu braço quando apareceu em Fátima. O céu continua a nos convidar. Rezar o Rosário é ainda hoje a resposta divina para os tempos sombrios, o elo entre a dor da terra e a misericórdia de Deus. Não é possível exprimir em palavras quanto a Santíssima Virgem estima o Santo Rosário sobre todas as demais devoções, nem como é generosa em recompensar aqueles que se dedicam a propagá-lo. Conta São Luís de Montfort que, entre os muitos exemplos de sua intercessão, destaca-se o caso de Afonso IX, rei de León, que foi singularmente protegido por Nossa Senhora, apenas por trazer o rosário à cintura. Desejando inspirar o mesmo amor à Virgem em seus súditos e para animá-los com o próprio exemplo, o monarca começou a usar, ostensivamente, um grande rosário pendendo do cinto, ainda que ele mesmo não o recitasse com frequência. Mas esse simples gesto bastou. Seus cortesãos, tocados pelo exemplo do rei, passaram a rezar o rosário com devoção. E Deus, que tudo vê, não deixou de recompensar até esse pequeno ato de homenagem à sua Mãe Santíssima. Algum tempo depois, Afonso adoeceu gravemente e foi transportado em espírito ao tribunal de Deus. Ali os demônios o cercaram, acusando-o de todos os pecados e faltas cometidas durante a vida. Quando já se via condenado às penas eternas, apareceu diante de Jesus a Santíssima Virgem, revestida de majestade e ternura. No prato da balança, os anjos colocaram as culpas do rei. No outro, Maria colocou o grande rosário que ele havia trazido em sua honra, juntamente com todos os rosários que, graças ao seu exemplo, haviam sido rezados por outros. E eis que o peso das orações superou o peso dos pecados. O olhar misericordioso da mãe pousou então sobre o rei e ela disse: Concedi meu filho, como recompensa pelo pequeno serviço que me prestaste, levando à cintura o rosário, que tua vida seja prolongada por alguns anos. Emprega-os bem e faz penitência. Afonso recobrou a saúde e, profundamente tocado, exclamou com lágrimas: Ó bendito rosário da Santíssima Virgem, por ti fui libertado da condenação eterna. Desde então nunca mais deixou de rezá-lo, todos os dias, com fervor, até o fim de sua vida. O rosário transporta-nos misticamente para junto de Maria, para que ela nos eduque e nos molde até que Cristo esteja plenamente formado em nós. Ensina o Papa João Paulo II e acrescenta: O
rosário acompanhou-me nos momentos de alegria e nas provações. A ele confiei tantas preocupações. Nele encontrei sempre conforto. O rosário é minha oração predileta, oração maravilhosa. Ele prossegue com a beleza de quem fala do coração. Ó rosário bendito de Maria, doce cadeia que nos prende a Deus, vínculo de amor que nos une aos anjos, torre de salvação contra os assaltos do inferno, porto seguro no naufrágio geral. Não te deixaremos nunca mais. Serás nosso conforto na hora da agonia. Seja para ti o último ósculo da vida que se apaga, e a última palavra dos nossos lábios há de ser teu nome suave, ó Rainha do Rosário, ó nossa Mãe querida, ó refúgio dos pecadores, ó soberana consoladora dos tristes. Sede bendita em toda parte, hoje e sempre, na terra e no céu. Amém. Nunca deixemos de rezar o rosário. Por mais que surjam distrações involuntárias, falta de gosto na oração, cansaço, escassez de tempo ou qualquer outro motivo. Para rezar bem o rosário, não é necessário sentir prazer imediato, nem experimentar consolação, nem manter a imaginação sempre focada. Basta a fé pura e a boa intenção, a entrega sincera ao coração de Maria. E os frutos dessa devoção são infinitos. A recitação do rosário eleva-nos ao conhecimento perfeito de Jesus Cristo, purifica nossas almas do pecado, faz-nos vitoriosos contra todos os inimigos espirituais, torna-nos mais fáceis a prática das virtudes, abrasa-nos no amor de Jesus Cristo, enriquece-nos de graças e méritos e fornece os meios de saldar todas as nossas dívidas, tanto para com Deus quanto para com os homens. São Luís de Montfort acrescenta uma promessa ainda mais extraordinária. Ainda que te encontres à beira do abismo, ou já com um pé no inferno, ainda que estejas endurecido e obstinado como um demônio, cedo ou tarde te converterás e salvarás, contanto que rezes devotamente todos os dias o Santo Rosário, para conhecer a verdade e obter a contrição e o perdão de teus pecados. Assim, o rosário não é apenas uma oração, é uma arma, uma escola de santidade, um caminho de conversão e a chave para a vida eterna. Não há dificuldade ou desânimo que possa impedir os que perseveram. Maria Santíssima, com sua ternura e poder, guia, sustenta e transforma cada alma que confia nas contas benditas que carregam seu nome.